Megaestruturas ocultas sob os mares e entre continentes moldam e transformam o mundo moderno. O sistema de cabos submarinos ACE conecta Europa, África e América do Sul, garantindo internet a milhões. O canal de Suez, vital para o comércio entre Europa e Ásia, pode travar o planeta em caso de bloqueio. Na superfície, a ponte Çanakkale liga Europa e Ásia com o maior vão entre pilares do mundo. O túnel Marmaray é uma das obras de engenharia mais impressionantes do século XXI, ligando dois continentes sob o mar. Localizado em Istambul, na Turquia, ele conecta a parte europeia e a parte asiática da cidade, passando por baixo do Estreito de Bósforo. Com 13,6 km de extensão e 1,4 km submerso, o Marmaray é o primeiro túnel ferroviário intercontinental do mundo. Inaugurado em 2013, ele faz parte de um sistema de metrô moderno, capaz de transportar até 75 mil passageiros por hora em cada direção. Além de reduzir drasticamente o tempo de viagem entre os dois lados da cidade, o túnel desafia as forças da natureza, com estruturas resistentes a terremotos e sensores que monitoram sua integridade em tempo real. O projeto levou quase uma década para ser concluído, enfrentando desafios arqueológicos e técnicos. Hoje o Marmaray simboliza a união entre tradição e inovação, conectando culturas e economias com velocidade, segurança e eficiência. A ponte Çanakkale de 1915 é um ícone da engenharia moderna e um orgulho nacional da Turquia. Inaugurada em março de 2022, ela cruza o Estreito de Dardanelos, conectando as regiões europeia e asiática do país, e se tornou a ponte estaiada com o maior vão livre do mundo, com impressionantes 2.023 metros entre suas torres. O número faz referência ao centenário da fundação da República da Turquia, previsto para 2023. Ao todo, a ponte possui 4.608 metros de comprimento, permitindo a travessia direta entre as duas margens do estreito, que antes dependia apenas de balsas. Além de reduzir significativamente o tempo de viagem e impulsionar o comércio regional, a obra homenageia a histórica Batalha de Galípoli, ocorrida em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. Com torres que alcançam 318 metros de altura e um design que mistura tradição e inovação, a ponte Çanakkale é mais do que uma estrutura monumental, é um símbolo de ambição, memória nacional e conexão entre continentes. O Túnel da Eurásia é uma obra-prima da engenharia moderna que conecta os continentes europeu e asiático por baixo do Estreito de Bósforo, em Istambul, na Turquia. Inaugurado em 2016, o túnel possui 5,4 km de extensão submersa, totalizando 14,6 km de via, e foi projetado exclusivamente para o tráfego de veículos. Essa conexão subterrânea reduziu drasticamente o tempo de travessia entre os dois lados da cidade, aliviando o trânsito e integrando de forma mais eficiente as regiões asiática e europeia de Istambul. O túnel foi construído em uma área de intensa atividade sísmica, por isso conta com tecnologia de ponta para resistir a terremotos, garantindo segurança máxima aos motoristas. Além de sua importância logística, o Túnel da Eurásia simboliza a união entre dois mundos e fortalece o papel estratégico da Turquia como elo entre o Oriente e o Ocidente. Com ele, a mobilidade urbana ganhou um novo patamar, combinando inovação, velocidade e infraestrutura de alto padrão. O Túnel da Mancha, também conhecido como Eurotúnel, é uma das maiores obras de engenharia da era moderna, conectando a Inglaterra e a França por baixo do Canal da Mancha. Com 50 km de extensão, sendo 38 deles submersos, ele é o túnel ferroviário submarino mais longo do mundo. Inaugurado em 1994, o túnel permite o transporte de passageiros, veículos e cargas através de trens de alta velocidade e trens cargueiros, reduzindo drasticamente o tempo de viagem entre Londres e Paris para pouco mais de 2 horas. Essa conexão subterrânea revolucionou o transporte europeu, integrando economias, aproximando culturas e facilitando o turismo e o comércio. Além disso, sua construção enfrentou enormes desafios geológicos e técnicos, tornando-se um marco da engenharia civil. O Túnel da Mancha não é apenas um elo físico entre dois países, mas também um símbolo de cooperação internacional, que demonstra como a visão,
A persistência e a tecnologia podem romper barreiras naturais e transformar a mobilidade entre nações. Você já parou para pensar como a internet viaja entre continentes? Por trás de um simples clique existe uma verdadeira obra de engenharia conectando o mundo debaixo d'água. O sistema de cabos submarinos ACE, sigla para Africa Coast, to Europe, é um desses gigantes invisíveis que sustentam a era digital. Com mais de 17 mil quilômetros de extensão, ele liga a Europa a 24 países africanos, passando por águas profundas do Atlântico. Inaugurado em 2012 e expandido nos anos seguintes, o ACE permite transmissões de dados em alta velocidade, oferecendo mais estabilidade e menor latência nas conexões. Esse cabo de fibra ótica percorre o fundo do oceano, suportando pressões extremas e sendo monitorado 24 horas por dia. Ele não só fortalece a comunicação global, mas também impulsiona o desenvolvimento tecnológico de diversas nações africanas, democratizando o acesso à internet. O novo corredor de carga da Ponte Terrestre Eurasiática está revolucionando o comércio global ao conectar de forma mais eficiente os mercados da China, Europa e Ásia Central por meio de uma rota ferroviária estratégica. Essa nova rota corta o tempo de transporte de mercadorias em até 50% quando comparado ao modal marítimo tradicional, reduzindo custos logísticos e fortalecendo laços econômicos entre as nações envolvidas. Com trilhos que cruzam fronteiras e vencem terrenos desafiadores, o corredor é um exemplo claro de como a infraestrutura moderna pode redesenhar o mapa do comércio mundial. Através de parcerias internacionais, esta ponte terrestre se torna cada vez mais sólida, beneficiando indústrias, importadores e exportadores. O impacto já é visível em centros logísticos da Polônia, Alemanha e Rússia, que recebem trens com produtos de alto valor agregado. Esta é a nova era da conectividade logística entre Oriente e Ocidente, onde trilhos impulsionam o futuro econômico. O gasoduto submarino Medgaz é uma das rotas energéticas mais estratégicas entre a África e a Europa. Com 210 quilômetros de extensão sob o mar Mediterrâneo, ele conecta diretamente os campos de gás da Argélia à cidade costeira de Almería, na Espanha. Inaugurado em 2011, o Medgaz transporta até 10 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano, sem depender de países intermediários, o que garante mais segurança e estabilidade no fornecimento. Essa estrutura de alta tecnologia opera em profundidades de até 2.160 metros, enfrentando pressões extremas e sendo monitorada constantemente para garantir sua integridade. Além de reduzir custos logísticos e emissões de carbono, o Medgaz fortalece a posição da Argélia como um dos principais fornecedores de energia para a Europa. Em tempos de instabilidade geopolítica, ele se torna ainda mais relevante, funcionando como uma ponte invisível, mas essencial, entre continentes que compartilham interesses econômicos e energéticos. O gasoduto do Maghreb é uma das estruturas mais estratégicas da África e da Europa quando o assunto é energia. Ele começa nos campos de gás natural da Argélia, atravessa o Marrocos e o Estreito de Gibraltar, e termina na Espanha, conectando também Portugal. Com quase 1.400 quilômetros de extensão, esse gasoduto é responsável por transportar bilhões de metros cúbicos de gás por ano, garantindo o abastecimento de milhões de lares e indústrias europeias. Inaugurado em 1996, ele não só fortaleceu a parceria energética entre África e Europa, mas também elevou o papel do norte da África como fornecedor global de energia. Além disso, o gasoduto representa uma peça-chave em disputas geopolíticas e econômicas, já que o fornecimento de gás pode ser afetado por tensões entre os países envolvidos. Mesmo longe dos nossos olhos, ele é essencial para manter o continente europeu aquecido e em funcionamento. É energia que atravessa fronteiras, levando desenvolvimento e também desafios. O Corredor Sul de Gás é uma das maiores rotas energéticas do século XXI, conectando o gás natural do Mar Cáspio diretamente à Europa. Esse megaprojeto tem cerca de 3.500 quilômetros de extensão e atravessa países como Azerbaijão, Geórgia, Turquia, Grécia, Albânia e chega até a Itália. Ele é composto por 3 grandes gasodutos interligados,
o Gasoduto do Sul do Cáucaso, o Transanatoliano, TANAP, e o Transadriático, TEP. Juntos, eles formam uma verdadeira espinha dorsal energética, criada para reduzir a dependência europeia do gás russo e diversificar as fontes de abastecimento. Inaugurado em 2020, o Corredor Sul transporta bilhões de metros cúbicos de gás por ano, ajudando a garantir estabilidade energética no continente. Mais do que uma obra de engenharia, ele é uma jogada geopolítica estratégica, envolvendo interesses econômicos, diplomáticos e ambientais. É energia em movimento, moldando alianças e influenciando o futuro da segurança energética da Europa. O cabo submarino SEA-1005, sigla para South East Asia, Middle East, Western Europe 5, é uma das principais artérias digitais do planeta. Com mais de 20 mil quilômetros de extensão, ele conecta o Sudeste Asiático à Europa Ocidental, passando por regiões estratégicas como Oriente Médio, Mar Vermelho e Mediterrâneo. Esse verdadeiro cordão tecnológico liga 17 países e foi projetado para oferecer velocidades de transmissão altíssimas, chegando a 100 GB por canal, com capacidade total que ultrapassa 24 TB por segundo. Inaugurado em 2016, o SEA-1005 reforça a estabilidade das conexões globais, sendo essencial para serviços bancários, streaming, videoconferências e operações em nuvem. Seu trajeto passa por zonas de conflito, o que exige tecnologias avançadas de segurança e monitoramento. Esse cabo submarino é parte vital da infraestrutura digital moderna, invisível aos olhos, mas responsável por manter o mundo online conectado em tempo real, com velocidade e eficiência. O Turk Stream é um dos gasodutos mais estratégicos da atualidade, ligando diretamente a Rússia à Turquia através do fundo do Mar Negro. Com 2 ramais paralelos, cada um com cerca de 930 quilômetros, ele tem capacidade para transportar até 31,5 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano. Inaugurado em 2020, o Turk Stream não apenas abastece o mercado turco, como também serve como rota para o fornecimento de gás a países do Sudeste Europeu, como Bulgária, Sérvia e Hungria. Essa megaestrutura reduz a dependência da infraestrutura ucraniana, fortalecendo o papel da Turquia como um hub energético regional. Além da complexidade técnica, o Turk Stream carrega um forte peso geopolítico, sendo uma peça-chave no tabuleiro das relações entre Rússia, Europa e Oriente Médio. Mais do que tubos subterrâneos, ele representa uma aliança energética poderosa, moldada por interesses estratégicos, econômicos e diplomáticos que influenciam diretamente o futuro do abastecimento europeu. O cabo transatlântico Maréia é uma das maiores e mais avançadas estruturas de comunicação submarina do planeta. Com 6.600 quilômetros de extensão, ele conecta diretamente a cidade de Virginia Beach, nos Estados Unidos, à região de Bilbao, na Espanha. Construído por uma parceria entre Microsoft, Facebook e a empresa de infraestrutura Telxius, o Maréia entrou em operação em 2018 com o objetivo de suprir a crescente demanda global por transmissão de dados de alta velocidade. Ele possui 8 pares de fibra ótica e capacidade inicial de 160 terabits por segundo, o que permite transferências extremamente rápidas de grandes volumes de dados entre continentes. O cabo foi projetado com tecnologia de ponta, garantindo menor latência e maior resistência a falhas. Sua rota foi estrategicamente planejada para evitar áreas propensas a desastres naturais, tornando-se essencial para garantir a estabilidade de serviços em nuvem, redes sociais, transmissões em tempo real e outras aplicações críticas da internet moderna. A rodovia Pan-Americana é considerada a estrada mais longa do mundo, atravessando quase todo o continente americano, desde o extremo norte no Alasca até o sul da Argentina na Terra do Fogo. Com mais de 30 mil quilômetros de extensão, ela corta 14 países e conecta paisagens que vão de florestas tropicais e desertos áridos até cadeias montanhosas e regiões polares. Mais do que uma estrada, a Pan-Americana é um símbolo da integração continental, facilitando o transporte de pessoas, mercadorias e culturas entre as Américas. Apesar de sua grandiosidade, a rodovia não é contínua.
existe uma interrupção conhecida como Darien Gap, uma selva intransitável entre Panamá e Colômbia, onde a natureza impõe limites ainda não superados pela infraestrutura. Mesmo assim, seu impacto econômico e social é imenso, impulsionando o turismo, o comércio interestadual e a conexão de áreas remotas. A rodovia pan-americana é uma façanha de engenharia e resistência, desafiando fronteiras e promovendo uma visão de continente unido. Para muitos, percorrê-la é mais do que uma viagem, é uma experiência de vida que atravessa culturas, histórias e geografias impressionantes. A ferrovia Transsiberiana é a linha ferroviária mais longa do planeta, atravessando a imensidão do território russo por mais de 9.200 quilômetros, entre Moscou e Vladivostok, no extremo leste do país. Inaugurada oficialmente em 1916, ela cruza 8 fusos horários e conecta o oeste europeu da Rússia às costas do Oceano Pacífico, revelando um país de proporções continentais. Ao longo do trajeto, os trens percorrem paisagens que variam entre vastas estepes, florestas de coníferas, montanhas nevadas e o majestoso Lago Baikal, o mais profundo do mundo. Mais do que um feito de engenharia monumental, a Transsiberiana é uma veia vital para o transporte de pessoas e cargas, principalmente em regiões isoladas, onde o inverno extremo torna as estradas intransitáveis. Ela também representa um marco na história russa, fortalecendo a integração territorial e o desenvolvimento econômico de áreas antes isoladas. Para aventureiros, é uma rota lendária que oferece uma das jornadas mais fascinantes sobre trilhos, cruzando culturas, cidades históricas e fronteiras invisíveis entre o passado e o presente. O Canal de Suez é uma das passagens marítimas mais estratégicas e importantes do planeta. Localizado no Egito e ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, ele permite navegação direta entre a Europa e a Ásia sem a necessidade de contornar todo o continente africano. Inaugurado em 1869, o canal transformou o comércio global, reduzindo em milhares de quilômetros o percurso das rotas comerciais e economizando semanas de viagem para navios cargueiros. Com aproximadamente 193 quilômetros de extensão, o canal é responsável por cerca de 12% do comércio marítimo mundial, sendo uma verdadeira artéria do transporte internacional. Sua importância ficou ainda mais evidente em 2021, quando o encalhe do navio Ever Given paralisou completamente a rota por quase uma semana, gerando um impacto bilionário na economia global. Desde então, melhorias vêm sendo implementadas para aumentar sua capacidade e prevenir novos bloqueios. Hoje o Canal de Suez representa muito mais do que um simples atalho. É um símbolo de como a engenharia e a geopolítica moldam o mundo, conectando nações, acelerando economias e garantindo fluxo ininterrupto de bens que sustentam o dia a dia de bilhões de pessoas ao redor do mundo.